Olá, olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um F5Cast. Este é um programa da Faculdade 5 de Julho e você que está nos assistindo, seja pela primeira vez ou está passando por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a professora Rafaele, coordenadora da pós-graduação e das relações institucionais da Faculdade 5 de Julho, e eu estou muito feliz em estar mais uma vez aqui nesse programa. Lembrando que hoje é dia de São João, mas eu sei que o seu coração está aí no pique para torcer para o Brasil logo mais à noite, mas estamos aqui com um tema super importante para que você possa estar conectado. Você que gosta de correr, é um corredor amador e tem muitas dúvidas, portanto, fica aí, curte, compartilha para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de tirar dúvida. Apesar de conta, nós estamos aqui ao vivo, isso mesmo, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Universitária UNINTA. Estamos aqui com os nossos convidados que estarão complementando, trazendo informações super atuais para você que é aí um profissional que entrou para a carreira de um corredor. Isso mesmo, é a carreira porque você começa naqueles pequenos quilômetros e quando se percebe, já está correndo aí muitos quilômetros, não é verdade? Portanto, eu sou a professora Rafael e tenho o maior prazer de estar acolhendo aqui comigo nesta tarde vários profissionais em formação e outros já formados, como é o nosso querido professor Lucas Oliveira de Souza. Ele que é fisioterapeuta, formado aqui pela Faculdade 5 de Julho e também é nosso professor, seja bem-vindo. Obrigado. Quero também acolher o Caio Souza Costa, ele também que é integrante da Liga Acadêmica de Traumato-Ortopedia, né? E a Maria Laura também, que é do curso de fisioterapia, estudante também, assim como o Caio, aí no 6º período, para conversar conosco nesta tarde, onde o tema de hoje é um tema super pertinente: prevenção de lesões em corredores amadores, o papel da fisioterapia na promoção de uma corrida segura e saudável. Então, para começar esse bloco de perguntas, eu gostaria de destinar a pergunta a você, professor. Nos últimos dias você pode se apresentar antes de me responder e em seguida você pode trazer para a gente quais são as lesões mais comuns em corredores amadores. Perfeito. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde aos colegas. Primeiramente, agradecer pelo convite dos meninos e o seu convite. Eu falo que é sempre bom falar da fisioterapia. A gente espalhar a fisioterapia de forma extraordinária e principalmente essa, que é a fisioterapia na prática. É a fisioterapia que a gente vê no dia a dia. Uhum. Como você falou, a gente tem um acrescente no número de corredores amadores, né? Isso se deu por um fato muito importante. A gente vê que ela vem aumentando essa crescente de corredores a partir dali de 2021, 2022. E aí a gente volta aí um fato histórico importante na nossa sociedade. Em 2020 tivemos a pandemia. Junto com a pandemia, tivemos algumas restrições, né? Tivemos o isolamento social. Dentro desse isolamento social, tivemos algumas restrições de esportes coletivos. Academia, futebol, entre outros. E a corrida também fez parte desses esportes, mesmo sendo um esporte que a gente considera um esporte individual. Com isso, com o retorno das atividades, ali por volta de 2021, 2022, as atividades coletivas, a princípio, elas não foram liberadas. Então, o que voltou primeiro foram as atividades individuais, dentre elas a corrida. A corrida, na verdade, sempre fez parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como você bem falou, a gente começa ali com aquela caminhada pela manhã, né, para praticar algum tipo de esporte, e quando vê já se torna quase um profissional. Mas a verdade é que com esse retorno, a corrida apresentou uma crescente extraordinária, né? Começou a aumentar essa prática por todas as idades, desde o mais jovem até o mais idoso. Há uma prática que traz diversos benefícios à saúde mental, à saúde cardiovascular. Porém, se não for realizado de uma maneira segura, de uma maneira eficaz com relação à segurança, pode trazer alguns danos como lesões.
A gente tem as principais lesões, o estresse medial tibial, que é o que mais procura a fisioterapia, né? A famosa canelite. Né? Que até mesmo nas caminhadas pela manhã algumas pessoas apresentam. Então é o que é mais recorrente nesses atletas amadores, né? As pessoas apresentam dor, procura a gente. O que foi que você teve? Tô sentindo uma dor. Você fala canela, né? Tô sentindo uma dor na canela. Rapaz, o que foi que você fez? Comecei a correr, aumentei o ritmo e comecei a sentir as dores, né? Canelite, a principal, que mais procura a fisioterapia em busca de um atendimento, e também tem as distensões, principalmente as distensões musculares, né? Aumenta a prática de corrida, aumenta o exercício, aumenta a sobrecarga muscular e acaba acontecendo as distensões musculares e, consequentemente, aparecendo as dores, né? Então, essas são as duas que a gente mais vê nos consultórios: canelite e distensões. Temos também algumas lesões que são lesões recorrentes. O que seria isso? A pessoa já tem aquela lesão e acaba piorando com a corrida. Como, por exemplo, já teve uma distensão algum tempo atrás, não cuidou, sentiu dor, parou de sentir dor, voltou a correr. E acaba tendo essa distensão, ela acaba retornando. Então, era uma lesão que já tinha, porém, com a prática da corrida de uma forma não segura, né? Não acompanhada por um profissional, acabou piorando a lesão ou retornando a alguma lesão. Entendi. E eu pergunto assim porque tá quase que na moda, né? A gente vê cada vez mais as pessoas correndo, tendo aquele interesse. E quando eu recebi a proposta desse tema, eu achei muito interessante. Até porque a gente, às vezes, no nosso dia a dia, não se cuida, não se atenta de que um exercício desse, ele pode ser prejudicial, né? A gente olha muito o lado positivo, mas esquece, às vezes, que é importante que você tenha cuidado com o seu corpo, com esses movimentos. E como a gente tem visto, né, esse crescimento abundante, né, na corrida, não só na corrida, mas em todos os esportes, né? É uma geração que eu tenho visto que está focando muito na saúde. E a corrida, por ser um esporte barato e acessível para todo mundo, né? Só basta colocar um tênis e correr, não necessariamente é apenas isso, né? Mas eu tenho sentido muito uma falta de orientação. E é uma das coisas que a gente vem fazendo aqui, né? Orientar os corredores, principalmente amadores. Porque influencia tanto na corrida como na forma da respiração, né? E não basta apenas colocar um tênis e correr, né? Temos o momento certo, adequado da passada, né? Colocar o passe certo. E um dos papéis principais na fisioterapia é buscar também uma melhora nesses atletas que estão começando. Principalmente os amadores, né? Os amadores são atletas que começam assim pelo pessoal que está começando a correr, né? Se formou um esporte coletivo, né? Que nós temos, isso influencia muito os corredores. E por conta disso, por falta de orientação, o corredor começa a fazer algo como se não tivesse uma orientação adequada. Isso ocasiona, por falta de fortalecimento muscular dos membros inferiores, né? Como o nosso amigo Lucas falou, corredores que já têm algum problema, já, né? Que não buscam melhorar, né, esse problema, e a gente, pela orientação, a gente busca melhorar também os benefícios, né, dos corredores. E como estudante de fisioterapia, Laura, como você vê no seu dia a dia, como as pessoas estão se comportando? Você percebe que hoje as pessoas procuram mais o serviço da fisioterapia? E como estudante já vendo o futuro, né, prevendo como futura fisioterapeuta, o que é que você vê que você pode estar trazendo hoje como projeto, como pesquisa, como desenvolvimento nas conversas? Eu falo assim porque às vezes a gente está aqui numa roda de amigos, de repente, vamos correr. Então, vocês estão em formação, tanto o Caio como a Laura, vocês já percebem que no futuro isso vai ser um problema? O que é que você hoje vê já
prevendo o que é que vai acontecer, porque um fisioterapeuta, como o professor Lucas comentou aqui, é importante já dar esses sinais, essas dicas nas pequenas atitudes, para que as pessoas não venham a decorrer, e isso é prevenção, né? O fisioterapeuta, a visão é muito importante porque ele já vai prevenir. Você, na sua visão, o que é que você tem notado que as pessoas estão desenvolvendo ou que poderão desenvolver caso não venham tomar atitudes corretas, né? Pode acontecer, né? Como os corredores começam sem orientação, faz assim, vamos dizer, de qualquer forma, sabe como começar, pode ocasionar lesões. E eu estivesse no roda de amigo e visse alguns chamando para começar a correr, eu daria orientações, como é que começa, também o uso adequado de tênis, querendo ou não, o uso adequado do tênis, do tênis, né? Muito E importante. essas coisas. E você, professor, diante de muitos episódios que você já viu na clínica, já viu no seu dia a dia, quais são os erros que esses corredores amadores costumam desenvolver, que você pode trazer aqui para compartilhar conosco nesta tarde? Bom, excelente pergunta. A gente até citou já alguns erros que esses atletas amadores acabam cometendo, né? Dentre um deles, a gente pode citar o uso incorreto de tênis. Uhum. Para a corrida, a gente não pode de forma alguma utilizar qualquer tênis, né? A gente precisa de um tênis adaptado para o solo, um tênis adaptado para o seu pé, um tênis adaptado para o tipo de corrida que você vai fazer. Então, esse é um dos principais que a gente pode estar citando aqui. Outro que a gente pode citar também é o aumento de forma repetida do exercício. Seria isso. Os atletas começaram a correr hoje, amanhã já quer fazer 20 quilômetros. Então acaba gerando uma sobrecarga muscular que o corpo ele não está adaptado a fazer. Então tem pessoas que aumentam de uma forma rápida a carga de treino e acaba sobrecarregando o corpo, acaba sobrecarregando a musculatura. Então acaba ocorrendo de lesões musculares, um excesso de carga, um excesso de treino, e também a gente pode observar, até mesmo por conta de tênis ou por conta do terreno, uma falha biomecânica, que pode causar outras lesões, né? Lesão de joelho e lesões musculares. Entendi. E você falou aí das lesões. Esses são os primeiros sinais de que ocorre quando a pessoa aumentou rapidamente ali a quilometragem. Eu me lembrei quando a gente vai fazer academia, né? Que a gente já quer pegar aqueles pesos logo. Aí o professor já disse, calma. Braço, né? Não precisa, agora não. Aí o professor, eu já tô conseguindo, tá ficando leve. Mas não agora. Quando você falava, eu me lembrei disso, né? Às vezes a gente tá aqui correndo, olha, eu já consegui. Mas não é assim, né, professor? Senão vai ter uma lesão e, consequentemente, pode até aquela vontade tão grande de correr não vai poder correr mais, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Lucas. Lucas, é uma dúvida que é muito recorrente, né? Tanto não só na corrida, né, mas também na musculação, que é a questão do alongamento. O alongamento, ele é mais eficaz antes ou depois, ou não influencia muito em questão da lesão, se influencia alguma coisa? Eu queria saber se tem alguma... Perfeito. Isso é muito interessante. Só complementando a pergunta dela, o assunto anterior, com relação à empolgação. E geralmente é isso mesmo que acontece, né? A gente acaba se empolgando, corri 5 km, rapaz, amanhã eu vou fazer 10. E acaba sobrecarregando a musculatura. Na verdade, a gente tem que fazer de uma forma progressiva. Né? Tem que respeitar nosso corpo. Corri 3, amanhã eu corro 3,5. Corri 500 metros, amanhã eu corro 600. Então, sempre respeitando o nosso corpo, né? De uma forma progressiva e aumentando a carga de treino, que é para prevenir lesões. A gente fala que prevenir é muito melhor do que tratar. Né? Com relação à sua pergunta ao alongamento, né? A gente deve entender, eu sempre uso como exemplo, aproveitar que a gente está na Copa do Mundo, que hoje tem jogo do Brasil. Agora não. Vamos utilizar como exemplo os jogadores, né? Gosto de utilizar bastante. Antes de entrar em campo, a gente não vê ele alongando paradinho, né? A gente sempre vê um alongamento de forma dinâmica. Então a gente considera que o alongamento e o aquecimento de forma dinâmica antes do treino é o ideal.
né? Vai aumentar a oxigenação muscular, vai aumentar a questão do empenho durante o treino. Após o treino, é um alongamento estático, paradinho. Aquele alongamento mais tranquilo, né? Sem forçar muito a musculatura, só para manter o pós-treino. Então, olha aí a dica importante. Você que está nos acompanhando aí ao vivo, olha que dica super importante para que a gente possa estar informados, né? Sempre lembrar, pré-treino, um alongamento dinâmico. Pós-treino, aquele alongamento mais tranquilo, só para manter a musculatura, sem forçar muito a musculatura. E aí a gente percebe cada vez mais a importância que é o fisioterapeuta nesse momento. De não só procurá-lo depois, mas antes, né? Como você bem colocou. Professor, um alongamento tão simples, mas que pode trazer muitos resultados. E tem pessoas que não fazem o alongamento, que acham que não necessita, dependendo do esporte também na academia, porque eu já vi pessoas que não gostam de fazer alongamento antes dos exercícios, antes de correr. E quando o corredor ele começa a correr, começa a ter dor, eu acho que é questão cultural, né? Não, já passa, né? Eu vou tomar aqui um Dorflex, um Anador. E eu queria fazer mais uma pergunta pro Lucas. Lucas, é a questão da dor, né? O que indica uma dor para buscar uma orientação fisioterapêutica e o que é uma dor que a gente pode avaliar como uma dor muscular, né? Um descanso ou algum método, alguma pomada possa assim resolver, né? Excelente. Acontece muito isso, da gente mascarar no pós-exercício, né? Mascarar a questão com relação à dor. Algumas dores após o exercício a gente considera normal, que é aquela fadiga muscular, aquela dor muscular que é em forma de queimação, que dura ali no máximo 2 dias. Essa a gente considera normal. Quando a dor persiste mais de 5 dias, chega a persistir 1 semana, é uma dor que empata a prática do exercício, é uma dor que empata a rotina do seu dia a dia. Empatou a rotina do dia a dia, a gente já considera que não é normal. Sinal de atenção. É um sinal de atenção. Se tá doendo mais do que 2 dias, a gente já é o corpo tentando alertar, né? O corpo já tá alertando que algo não está normal. Alguma coisa ali está diferente. Então, essa dor que persiste mais de 3, mais de 4 dias, 1 semana, está empatando a rotina diária, está empatando o seu dia a dia, então o ideal é que você já procure um profissional, né? A gente tem lesões que conseguimos perceber na hora do exercício ou logo após, e temos lesões que é mais difícil de perceber, que acabam mascarando a questão da dor. Acontece bastante de pessoas ter a lesão, não perceber que lesionou, como você falou, tomar alguma medicação ou fazer algum tratamento de forma paliativa sem procurar um profissional adequado, e acaba mascarando a dor, o sintoma, e acaba mascarando a lesão. E volta no outro dia, ou volta 3 dias depois a praticar o exercício e acaba piorando a lesão. Então, o ideal, passou de 3, 5 dias, procurar um profissional. Professor, você falando aí em dor, em mascarar a dor, eu lembrei que a gente tem acompanhado aqui em Sobral aquele influencer que sofreu um AVC, ficou com um sorriso, né? Sim. E aí, isso. E ele contava que passou muitas horas para procurar, né? Aí eu fiquei relacionando agora. Uma pessoa está aqui fazendo atividade, sente uma dor, desenvolveu uma lesão, mas demorou. Dentro nesse entendimento da dor, da lesão, daquele exercício que você forçou, dentro desse entendimento, existe isso também, como teve na questão da AVC, se você demorar muito tempo sentindo, pode ser que você venha a sofrer uma lesão e não tenha mais... crônica, né? Uma lesão crônica e não tenha mais como reverter, porque no caso dele, graças a Deus, ele já está bem, comparação do como ficou, né? Sim, sim. Já está bem, como a fisioterapia, ela realmente é tudo, né? Pra você ver. E como tudo por conta das sessões de fisioterapia. Mas eu tô falando na questão da dor, porque como você bem colocou, a sinal de alerta, passou de 1 semana, sentindo aquela dor, procure um profissional. Você já viu, ou existe caso de pessoas que ficou protelando, segurou, e aí depois não teve mais como, porque demorou muito? Isso acontece?
Na verdade, a gente tem uma cultura dentro da nossa sociedade de procurar o profissional capacitado somente quando não aguenta mais. Então a gente vai levando a dor até onde consegue, vai tomando medicação, vai fazendo um tratamento paliativo, mesmo sem sucesso, mas reduziu a dor, continua. E aí acaba, como você falou, piorando a lesão, né? Como você não sabe o tipo de lesão, você só sente a dor, às vezes a dor é local ou acaba irradiando para os locais, você não consegue identificar o ponto de lesão ou identificar o ponto correto da dor. Então você não sabe mais ou menos onde foi a lesão, né? Então, algum movimento que você faça depois pode acabar piorando essa lesão ou pode piorar os sintomas de dor. Então o que acontece é exatamente isso. Postergar, aí quando chega o ponto de não aguentar mais, aí procura o profissional, né? Como eu falei anteriormente, o ideal sempre é a prevenção. Bem melhor prevenir a dor do que tratar a dor. Esse é o ponto, né? E assim, sentiu dor, como a gente já citou agora há pouco, passou há mais de 3 dias e você vê que essa dor não melhora, está incomodando, procure um profissional. Procure um profissional. Porque pode deixar digamos, né? Pode se tornar uma lesão crônica, né? A gente tem uma lesão que pode ser simples o tratamento, pode ser simples o cuidado, e com essa historinha de postergar a dor, acabar se tornando uma lesão crônica, né? É verdade, eu também tenho uma lesão crônica já, no meu joelho e no tornozelo. Eu peguei, começou com, eu sou dançarina, né, tava dançando, tive um entorse de tornozelo. Não cuidei a tempo. Passei um mês caxingando, não liguei, só tomava medicamento e continuei dançando. Aí começou, ficou crônica e até hoje eu sinto o joelho e o tornozelo. Toda vez que eu vou dançar. Então, se ela tivesse cuidado, né, ela tinha ficado curada, digamos assim. Exatamente. A prevenção, né? Sentiu a primeira dorzinha, o que pode ter acontecido, né? A gente todo movimento de qualquer esporte, seja da corrida ou de outro esporte, tem toda uma biomecânica. Então, se essa biomecânica ela não está correta, vai gerar dor. E se você acaba postergando o movimento, continuando com o esporte, realizando o movimento de forma que não é tão correta, então vai acabar essa lesão, ela vai aumentar. Ou quando você não tem a lesão e sente uma dorzinha, acaba aparecendo a lesão e piorando, né? E aí o tratamento ele acaba se tornando um pouquinho mais complicado. Isso não tem jeito? Não é isso. O que eu quero dizer é que acaba piorando a questão de quadro álgico e a questão do tratamento também. Então, sentiu qualquer tipo de dor e essa dor postergou, sentiu que teve uma lesão, como eu falei, algumas lesões é perceptível. Você consegue perceber ali na hora, né? Uma distensão grave. Distensão mais grave a gente consegue perceber, é um quadro álgico maior, fica a região um pouco roxa, e aí você já consegue perceber. Só que tem microlesões que não são tão graves, que a gente acaba mascarando e acaba realizando exercício, acaba realizando movimento, que podem aumentar e acaba gerando uma lesão grave. Então, por isso é importante a gente prevenir do que tratar, né? Quando eu comecei a correr, Lucas, uma das dúvidas que eu tinha bastante, né, é a questão da passada, né? Tem a diferença do passo e da passada. A passada é o ciclo completo do pé quando ele coloca o impacto sobre o chão, né? É a questão do impacto, porque eu já vi alguns influenciadores, né, que hoje todo mundo tem o direito de fala, né? E também pode sim a consequência também de não ter um conhecimento certo. Uns falam que tem que colocar primeiro o famoso peito do pé, ou depois o calcanhar. Então, da forma adequada, para principalmente correr longas distâncias, né? Sem ter um problema no joelho, ou um problema principalmente no calcanhar. Porque eu tive um professor meu, que ele fazia maratona, né? Ele estava se preparando para correr até lá no Rio de Janeiro. E ele começou a sentir uma dor muito grande no calcanhar. E quando ele tirou o raio-x, tinha uma leve fratura, né? Uhum. Então, como é a questão da passada, né? Como é que é o correto, biomecanicamente, né? Muito interessante essa sua pergunta, esse seu questionamento. E aí a gente volta até a questão do tênis, né? Com relação ao tênis. Qual é o tênis que eu devo procurar? Eu devo usar um tênis que tem um solado reto. Sim. Eu devo usar um tênis que
que tenha Mais mola, mola, né? Exatamente isso. A questão da passada, né? Você tende a lesionar justamente nesse desequilíbrio com relação à passada e biomecânica do movimento, né? Então a gente procura de forma um tênis que ele primeiramente seja confortável, né? Para que você consiga realizar um movimento correto, pegando ali o peito do pé, subindo a parte do calcânio de forma completa, né? O tênis pode atrapalhar? Pode. Se for um tênis muito duro, você não vai conseguir fazer o movimento. Então a gente procura um tênis confortável, um tênis que absorva o impacto e também, em alguns casos, tênis que possua alguma mola na parte de baixo, né? Que isso é um caso mais avançado, de corredores mais avançados. Porém, essa questão do tênis tem muito a ver com a biomecânica também do movimento, como você falou. Hoje em dia nós temos diversas tecnologias, então por isso é importante a fisioterapia. Algumas tecnologias permitem a gente observar toda a biomecânica do movimento de forma individual, tendo em vista que o corredor ele é individual. Então a forma que você corre é diferente da forma que eu vou correr ou praticar o exercício, diferente da forma que você vai praticar o exercício, né? Então essa avaliação da biomecânica do movimento, ela é feita de forma individual. E é feita individual por quê? Porque cada indivíduo é individual, como o próprio nome já fala, e o esporte ele também tem sua individualidade para cada pessoa. Tem pessoas que correm aqui na pista, no centro, tem pessoas que correm em terrenos. Então, a adaptação da biomecânica vai depender do movimento que esse paciente, que esse atleta está fazendo, né? Com a atividade que ele está exercendo. Professor, qual a importância do fortalecimento muscular para essa pessoa que está correndo? A gente está falando aqui do tênis, do cuidado, da passada. E o fortalecimento muscular, tem alguma coisa a ver para não ter lesões? Excelente pergunta. O desenvolvimento muscular ou o fortalecimento muscular ele é essencial para a prevenção de lesões. A gente que tem um músculo forte é um músculo que consegue segurar o joelho. Por exemplo, se a musculatura está forte, a parte ligamentar também está forte, ela consegue segurar uma lesão de joelho, consegue segurar mais impacto, consegue aguentar uma carga maior de treino. Porém, essa musculatura ela fica forte como? Com graduação de treino, né? Não tem como a gente ter um músculo forte no primeiro dia de academia. Não tem. Então, essa é a questão. A fortalecimento muscular também faz parte de prevenções de lesões. Lesões biomecânicas, lesões musculares também. O músculo forte é mais difícil dele ter lesões como distensões musculares numa corrida de 3, 4 quilômetros. É um pouco mais difícil. É um protetor das articulações. Exatamente. Por isso que eu sempre falo que a academia é um complemento de todos os esportes, né? Não só na corrida, como no futebol, como até mesmo no CrossFit, né? Você fazendo musculação, você tem uma capacidade maior de aguentar um impacto na articulação, né? Por causa de uma musculatura forte. Então, a musculação também é essencial, fortalecimento, né? Por exemplo, mas a musculação voltada para o esporte que você está fazendo. Não, eu sou corredor. Então, eu vou ter um tipo de treinamento diferente de um jogador de futebol ou de um nadador, né? Então, é muito essencial, tanto como fisioterapeuta na forma de prevenção, mas também como um educador físico, né? Um profissional de educação física no momento que você está fazendo ali um treino, né? Algo mais voltado ao seu esporte que você costuma fazer, né? Primário. É exatamente isso. É a questão do direcionamento do fortalecimento muscular, né? Com relação ao esporte. Não é só exatamente fortalecer musculatura. Se realizar o exercício de fortalecimento de uma forma errada, a gente acaba fortalecendo uma musculatura e esquecendo de outra. E acaba gerando outros tipos de lesão, acaba interferindo na questão biomecânica do movimento. Então, por isso que o direcionamento do atendimento, na hora do atendimento para o esporte que é praticado, no caso, discutimos hoje com relação à corrida, é essencial para a prevenção de lesão. Tanto lesões musculares como lesões mecânicas, por exemplo, biomecânicas.
Olha, viu como é importante? Uma pessoa está nos acompanhando agora pelo YouTube. É o Legolino. Ele colocou assim: eita, depois dessa explicação, vou procurar cuidar mais da minha lesão do pé. Ó, vai ver, tem uma lesão. Exatamente. Viu aí que a importância da atividade, do fortalecimento, né? E o bloco mito ou verdade? Para você, professor. Caminhada na esteira é o melhor que pode para aquela pessoa que está parada? Ou é a universal? É mito ou é verdade? É mito. A gente pode mito. considerar mito. Por quê? A questão da esteira é como se a gente escolhesse o terreno para caminhar. Então, se eu faço uma caminhada em um local plano, um local que não é tão acidentado, não tem aquele risco de eu estar virando o tornozelo, não tem o risco de eu estar virando o joelho, mesmo que eu tenha lesão, então eu posso estar praticando ao ar livre, que de certa forma é até melhor, com relação ao cuidado da saúde mental. Então, a esteira a gente tem uma parte plana, né? Então, sempre vai ser plano na esteira. O máximo que a gente consegue é declinar um pouco ou inclinar um pouco a esteira, né? Então, se você tem lesão de joelho ou de calcanho ou qualquer tipo de lesão que interfira a biomecânica, você consegue praticar em um terreno plano, tranquilo. Agora, você não pode ter uma lesão, você tem uma distensão, você já teve lesões ligamentares, e aí você pratica exercício em planos acidentados, né? É subindo alto, descendo alto, é rua com calçamento, é pista. Então, são planos acidentados, né? A gente não tem um terreno contínuo, um terreno... Então, se for uma parte ampla, um terreno amplo, uma pista, uma pista de treino, então tranquilo, né? E a Tem caminhada... aquela atenção, né? Tem que prestar mais atenção na corrida de rua, né? E a caminhada para a pessoa que está sedentária, a caminhada sempre é o melhor exercício, digamos assim, porque ele fortalece, ele, dependendo da velocidade, também diminui a caloria, né? É muito legal. A caminhada a caminhada e a corrida, assim, para a nossa saúde, elas são fundamentais. A questão cardiovascular, a questão mental, de você estar ali podendo estar ao ar livre, caminhando, a questão circulatória, cardíaca, controle da diabetes. Então, se a gente for citar aqui os benefícios que a corrida, que a caminhada traz, são diversos. Então, quem é sedentário, estou em casa, não, estou só aqui sentado no sofá, faz tempo que eu não corro, faz tempo que eu não caminho pela manhã. Então, o ideal é que você comece com a caminhada de forma progressiva, né? Vai aumentando o seu treino. A gente chama de sprint, né? Que você está caminhando e dá aquela corridinha e para. Aí caminha novamente, né? Então, tem que ser feito de forma gradual a questão do treino. Mas o que causa mais lesões é o sedentarismo. Lesões cardíacas, diabetes. Então, a prática do esporte ela é fundamental. Eu estou sedentário, você não diga isso não, Ave Maria, cheio de graça. Até o estresse vai embora, viu? Que você tá fazendo atividade. Tipo, a gente costuma dizer, não, vou treinar não porque eu tô cansado, tô estressado, mas é uma forma também de você desestressar, né? Você libera vários hormônios que você começa a ter o seu dia a dia melhor, né? Tanto no trabalho. Lembrei daquela música, libera geral, libera. Então libera. E aí aqui tem a Ana Gomes, discente profissionais maravilhosos. Fisioterapia F5 arrasa. A Elda Gomes colocou, Caio será um ótimo profissional. Olha aí, Caio. E teve também a Yara fazendo a seguinte pergunta. Onde vocês pretendem se especializar e atuar quando se formar? Então, acho que é para vocês dois essa pergunta. Bom, quando eu comecei a fazer o curso de fisioterapia, eu sempre quis a área da saúde, né? E o meu foco principal era a odontologia. Mas quando eu entrei na fisioterapia, eu via os benefícios e eu comecei a me apaixonar bastante pelo curso. Então, hoje eu não trocaria por nada, né? Fisioterapia é algo incrível, né? Tanto na prevenção como no cuidado em pacientes clínicos. E eu tenho muitos amigos, né, que atuam na UTI, né? Faço parte de uma igreja que tem um amigo meu, até o Gabriel Matos. Ele atua na fisioterapia intensiva, ele é intensivista, né, lá de Itapoca. Ele começou a falar e tal. E eu comecei a me interessar bastante, né? Eu gosto muito dessa área. Então,
é uma área que, claro, até a formação eu posso ver fisioterapia do esporte, né? Mas eu sou muito apaixonado em fisioterapia hospitalar. O Lucas também, ele é intensivista, né? Do coração. Isso. Do coração. Do coração. E eu admiro muito ele, eu gosto muito de seguir ele. Então, você que busca buscar profissionais competentes, né? E muito atuantes, né? O Instagram do Lucas é muito legal. Ele é um dos caras também que eu vejo que ama muito a profissão dele, né? Posta bastante. Então, hoje em dia eu tô focando muito na residência, né? Que eu quero fazer a residência em terapia intensiva, né? Então, é uma área que eu gosto muito, bastante. E você, Laura? Eu, pra começar, me apaixonei em fisioterapia do esporte. Ainda fico numa dúvida, mas me encanto com a fisioterapia do esporte, reabilitação. Porque também minha mãe, ela tem problema no joelho. Aí ela tem uma profissional que é conhecida da família. E ela vai lá fazer o tratamento nela. E foi lá que eu me encantei com a fisioterapia. E comecei a fazer o curso. Aí comecei também que ela faz fisioterapia do esporte. E penso fazer fisioterapia do esporte. Como as pessoas marcam na vida do outro. E é muito interessante, porque eu sempre falo que na graduação a gente vai descobrindo diversos mundos, né? Uhum. Quando eu entrei na minha graduação, eu sempre quis a terapia intensiva. Só que fui gostando de mais coisas, outras áreas durante a graduação. Aí comecei a me apaixonar também pelas terapias manuais, né? E aí eu fico nos dois mundos, tanto na terapia intensiva como nas terapias manuais, na quiropraxia, né? Na própria liberação miofacial, que faz parte da terapia manual. E aí é justamente isso. Durante a graduação a gente vai conhecendo. Quando começa o estágio, a gente começa a ver também que tem outras possibilidades, né? Então, a graduação é isso. Não é puxando corda para vocês, não. Mas o curso de fisioterapia são muitas portas, né? Sim. Você pode atuar na pele, você pode atuar no movimento, você pode atuar no hospital. Então, você que está nos acompanhando, que deseja fazer fisioterapia, não perca tempo. É um dos cursos que realmente traz muitas oportunidades para você, e além de ser professor, né? Também é uma outra vertente que pode seguir. Professor, agora o nosso colega Caio deixou aqui a curiosidade. Qual é o seu Instagram para as pessoas lhe seguirem, né? Primeiramente, agradecer o elogio do Caio, né? Colocou lá em cima, né? Agora, pois é. Meu Instagram. Tem um Instagram profissional, né? Onde eu posto mais relacionado aos atendimentos, a parte hospitalar também, que é lucas.fisioterapeuta. E também tem o meu pessoal que você pode estar acompanhando lá também, né? Segue os dois, que é pra gente aumentar essa quantidade de gente aí, o engajamento, né? Os engajamentos, que é Lucas Souza, né? H3. E só destacando o que os meninos falaram também, que a professora falou, é a questão da fisioterapia, né? Como é uma área que abrange tanta coisa, tantas possibilidades, né? Você que gosta da dermato, vai para fisioterapia dermatofuncional. Quem gosta de trabalhar em hospital, vai para terapia intensiva, terapia manual. Então a gente tem um mundo, tem um leque de possibilidades dentro da fisioterapia. E é isso que é legal. Como eu falei para os meninos, falei agora para os meninos. É interessante que durante a graduação a gente vai conhecendo esse leque. Uhum. E quantas possibilidades a gente tem num pós, né? Pós-faculdade, quantas formações a gente consegue fazer. E temos também a docência, né? Além das áreas que a gente apresentou, nós temos a docência, a questão de formação de novos profissionais, formação de novos professores também, né? É muito interessante a nossa área. Eu não sei se você está assistindo, quando vê esse vídeo vai estar ao vivo ou não, mas você pode entrar em contato conosco através do número 997690009, estará um consultor lhe atendendo, tirando todas as dúvidas, para você poder cursar o curso de fisioterapia, que é um curso muito bom. Vocês estão vendo, os nossos entrevistados estão em formação, mas já estão aqui, juntamente com o professor. E o professor também se formou aqui na F5, então é muito importante que você perceba como aquele curso ele é muito articulado. Você está conectado, seja no hospital, seja na educação, seja também na área do esporte. Então, anota o nosso contato, 997690009. E para terminar,
né? Nós estamos finalizando nosso programa. Eu queria que vocês deixassem dicas, né? Qual a dica, professor, você deixa para aquela pessoa que deseja correr? Você aí falou da importância do fortalecimento muscular. E a dica que não pode faltar para um corredor, para que aquela corrida seja uma corrida segura e saudável, né? Porque a gente tem que sempre pensar nisso. A minha corrida tem que ser segura e saudável. Então, para isso, quais as dicas você deixa para essa pessoa que está desejando correr, né? A partir de agora, não ter mais uma vida sedentária, como eu, Rafael, agora depois dessa, falando da importância do fortalecimento para não causar lesão, como a nossa colega comentou, né? Perfeito. O primeiro ponto que a gente deve destacar, você até citou agora, é a questão do sedentarismo. Esse é o nosso pior inimigo. Então, o ideal é que a gente realize alguma prática de exercício, seja a corrida ou seja outra prática de algum esporte, né? Outro ponto importante, vai iniciar a corrida sempre respeitando seu corpo. Respeite seu corpo, respeite seus limites. Se for iniciar, comece com uma caminhada, depois dê um sprint, aquela corridinha mais leve, depois comece a correr, né? Se sentir algum tipo de dor, algum tipo de incômodo, sempre procurar um profissional adequado, sempre procurar orientações. Como eu falei aqui durante a nossa conversa, o que a gente procura sempre é prevenir lesões e não cuidar de lesões. Uhum. Então, a prevenção sempre será o nosso melhor remédio do que tratar a dor. Verdade. A dor, né? Você gostaria também de colocar alguma ressalva? É aquilo que o Lucas falou. E o sedentarismo também traz muitas doenças, principalmente sistêmicas, né? Como hipertensão, doenças cardiovasculares. E esses problemas também são muito vindo por conta do sedentarismo. E é melhor você tratar, claro, a gente trabalha com a prevenção, mas é melhor tratar um itose ou uma famosa canelite, né, do que problemas vinculados sistêmicos, né? E a academia não, a corrida ou a caminhada faz essa melhora nessa relação. E para buscar uma orientação melhor, assista esse vídeo aqui que vai estar gravado no YouTube. Então é uma excelente dica de como você para como você correr, como você começar a correr, né? Você que está com dúvida. Eu acho que a gente tirou muitas dúvidas aqui, né? Muito obrigado pelo Lucas aí, pelo convite, ou a oportunidade de estar conosco, né? A gente sabe que a rotina do fisioterapeuta é bem corrida. E você que atua nas duas áreas, duas áreas. Né? Então eu fiz o convite, né? A gente da faculdade, né? Do curso de traumato ortopédica, fiz o convite. O Lucas foi o primeiro fisioterapeuta que eu pensei. E eu quero te agradecer pela disponibilidade, né, Lucas? Eu que agradeço. Como eu falei, é sempre bom estar falando da fisioterapia e espalhar. E um dos nossos remédios também da fisioterapia, se a gente pode chamar de remédio, é a questão da educação, né? Então, é espalhar a educação, espalhar informações pertinentes, né? Informações que trará benefícios tanto para nós enquanto profissionais, como para a nossa população também, de uma forma geral. Laura, quer colocar alguma coisa? Tudo. Então, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast, que Deus abençoe o caminho de vocês, cada vez mais, levando aí oportunidades e também soluções para muitas pessoas que venham a procurar vocês. E você que está nos assistindo, compartilhe conosco. E voltaremos a partir de agosto. Esse é o nosso último programa do semestre, mas a partir de agosto nós estaremos novamente aqui no nosso F5Cast. Que Deus abençoe vocês, boas férias e até agosto, se Deus quiser. Tchau, tchau.